Vocês viram aí, né? Sábado tem Cruzeiro e Vasco, um jogo lá em São Januário. O Cruzeiro não perde como visitante, fora de casa, há 12 jogos. E quem está na casa do Cruzeiro é Guto Rabelo, que está na toca. E lá dentro da toca, você conseguiu dar uma espiadinha aí pra gente no treino, Guto? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelão, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Um pouquinho, viu? Os jornalistas hoje puderam acompanhar os 30 primeiros minutos da atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim. A gente pôde ver o aquecimento, o primeiro bate-bola. Pode ver que o clima está muito bom, afinal de contas são 6 vitórias seguidas e algumas novidades também. Quer ver? O Eduardo participou de um treino pela primeira vez nessa semana. Ele ficou fora do jogo contra o Bragantino por causa de uma gastroenterite, estava com febre. Hoje ele participou, de repente é a opção para sábado contra o Vasco. Outra novidade também, o Sinisterra. O atacante colombiano veio para o campo pela primeira vez nessa semana. Ele ainda não treinou com os companheiros, fez uma atividade à parte com o pessoal da preparação física, está se recuperando de um estiramento muscular na coxa direita. Ainda faltam uns dias para o jogo, mas talvez seja difícil o aproveitamento dele na partida de sábado. Além da gente poder acompanhar um pouco do treino, a gente também pôde bater um papo com o lateral direito William. Antes da atividade, ele conversou com os jornalistas, né? O William falou, por exemplo, sobre esse momento especial que ele está vivendo aqui no Cruzeiro. É a terceira temporada dele no clube e é o melhor momento, sem dúvida nenhuma. E eu perguntei, será que o Cruzeiro é candidato ao título, disputa o título com o Flamengo e Palmeiras? Olha o que ele respondeu. Obviamente que tá brigando na parte de cima da tabela é muito bom, mas eu procuro pensar mais jogo a jogo, porque... Cara, eu já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter humildade, brigar jogo a jogo e lá no final do campeonato a gente vê o que vai acontecer. Hoje teve treino aberto na Toca 2, Gabriel Marques esteve lá e conta tudo. Fala, Guedes! Olá, HG, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Estamos aqui na Toca da Raposa acompanhando o treino aberto. Pois é, os portões foram abertos aqui hoje, né, pela manhã, para a gente conferir como foi a atividade de Leonardo Jardim às vésperas deste confronto contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Olha, começando com as notícias do Departamento Médico. Eduardo, recuperado de uma gastroenterite, que ele inclusive teve até febre, HG. Ele voltou a treinar hoje em campo com a equipe. Já a Sinisterra, ele está fazendo um trabalho físico ali de fortalecimento com a equipe de fisioterapia e por isso treinou à parte. Bom, HG, o lateral direito, William, ele bateu um papo com a gente aqui da imprensa antes do treino começar e falou sobre esse confronto contra o Vasco já neste sábado, de olho também no líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Primeiramente, eu sou um cara que gosta do Diniz, principalmente como pessoa, um cara que tentou ajudar todo mundo aqui. E eu acho que o Diniz, acho que todo mundo sabe o estilo de jogo dele. É um estilo de jogo que ele coloca muita gente no mesmo lado do campo e ele tenta envolver o adversário dessa forma. Então a gente está trabalhando nisso, nos pontos que ele tem positivo. Eu acho que nós jogadores que já treinamos com ele, a gente, claro que tenta entender um pouquinho mais e passar um pouquinho para os outros jogadores. Mas, cara, não é fácil realmente enfrentar o Diniz pelo estilo dele, mas tenho certeza que a gente está preparado para isso. A gente tem um técnico que estuda muito futebol, então está passando todos os pontos positivos que a gente precisa para enfrentar a equipe do Vasco. Então a gente está o mais preparado possível para conseguir um resultado bom lá. E o Vasco, que deu uma esfolada no Bahia, é um adversário que, curiosamente, falou, o Cruzeiro vai jogar contra o Vasco no melhor momento do Vasco na temporada. Vem de uma vitória, né? O Vasco tem sido muito instável, né? O William estava destacando aí o fato de conhecer muito o Fernando Diniz, que passou pelo Cruzeiro, dá para falar que ele treinou o Cruzeiro, teve uma passagem por aqui, né? E o Cruzeiro que tem um bom retrospecto recente em São Januário contra o Vasco, são 6 jogos, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, mas mais do que isso, o Cruzeiro tem os 57% de aproveitamento como visitante, né? Um dos visitantes mais indigestos nesse Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro que não perde fora de casa no Campeonato Brasileiro desde o dia 20 de abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino 1-0. Só um detalhe, HG, acho que praticamente, não, pelo fato de não terem treinado com o elenco, Sinisterra e Eduardo dificilmente devem ir para esse jogo em São Januário. Para o Cruzeiro, dificilmente devem ser opções. Fica expectativa, de repente, se o Kaique Kenji volta a ser relacionado.
Enfim, acho que a grande notícia é que, caso não tenha de fato o Eduardo, o Matheus Henrique virou um reserva imediato assim já no time do Jardim, conseguindo cada vez mais se aproximar da sua grande forma. E joga muito o Matheus Henrique. Não, o Matheus Henrique, uma coisa me chamou a atenção, Thiago. Depois que ele voltou da contusão, ele voltou voando fisicamente. Eu acho que foi crescendo a HG. Não, porque eu tô dizendo assim... Sim, foi dando minutos e... Foi gradativamente. O jogo contra o Bahia é um marco. Mas mesmo tendo sido gradativamente, não te surpreendeu? Sim, surpreendeu. Sim. E o jogo contra o Bahia, ele fez um jogo nível Matheus Henrique. Especialmente por ser outro sistema de jogo do que ele estava acostumado a jogar. Hora de falar sobre o Cruzeiro, novidade importante. Você sabia que a Raposa já faturou 27 milhões de reais livres de impostos apenas com bilheteria? Esse é o saldo dos 13 jogos que o Cruzeiro fez como mandante no Campeonato Brasileiro. Somente o Flamengo tem receita superior com bilheteria. O Fla embolsou 29 milhões e 600 mil com os mesmos 13 jogos. Voltando ao caso do Cruzeiro, esses 27 milhões e 200 mil asseguram uma arrecadação média para a Raposa de 2 milhões e 100 mil reais por jogo. Nunca na história recente do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro havia arrecadado tanto por partida. Isso tem muito a ver com um bom desempenho do time e a chance real de título. Quero comparar o Cruzeiro com outros times da Série A. O Corinthians é quem mais se aproxima de Cruzeiro e Flamengo, ficando com uma média de 1 milhão e 600 mil reais livres de impostos por jogo de bilheteria. O Palmeiras tem 1,5 milhão de reais, o São Paulo 1 milhão e 200 mil. O Atlético Mineiro, rival do Galo, é apenas o rival do Cruzeiro, é apenas o 9º time que mais fatura com média por jogo, cerca de 660 mil reais por partida. A arrecadação total do Galo até aqui é de 6 milhões de reais, com uma observação importante: o Atlético tem 9 jogos disputados em casa contra 13 do Cruzeiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vai muito bem, obrigado, na temporada, com chances reais de título na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Queria falar sobre a chance de reformulação do elenco da Raposa para 2026, uma pequena reformulação, famoso ajuste. O Cruzeiro tem buscado reforços jovens. Foi assim, por exemplo, em relação a Arroio, ao Rian, todos os últimos reforços mais novos. O Sinisterra, com 26 anos, foi o mais veterano da última janela. Para 2026, o Cruzeiro também já tem 2 contratações certas: do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, de 26 anos de idade, e do Neisser Villarreal, 20 anos de idade, atacante, foi artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 pela seleção do Equador. Pois bem, aqui vem a notícia importante. Jogadores mais veteranos vão precisar mostrar serviço nessa reta final de temporada sob o risco de não terem contratos renovados. Bolassi, 36 anos de idade, Carlos Eduardo, 35 e Fagner, 36 anos de idade, precisam desempenhar bem para renovarem seu contrato. O caso mais específico é do Fagner, que pertence ao Corinthians, está emprestado até dezembro à Raposa. Os outros 2 só dependem da vontade do Cruzeiro. Gamarra, zagueiro paraguaio de 24 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense, esse está fora dos planos, fica até dezembro, quando será devolvido ao Furacão. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro: você renovaria com Bolassi, com Carlos Eduardo, e o que faria com Fagner? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.